Salve galera, sou Sonão, beleza? Tranquilo, só alegria. Ó, no primeiro vídeo de colocação pronominal, a gente falou e conversou um pouco sobre a colocação feita, mostrando, né, como que a colocação era feita depois do verbo, antes do verbo, no meio do verbo, né? Então, se você tem dúvida em relação a isso, vale a pena você dar uma olhada lá, legal? Onde que vai ficar o pronome, se fica antes, se fica depois, não custa nada dar uma olhada, legal? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e no segundo vídeo também, a gente mostrou essa brincadeira de colocar o pronome depois do verbo, que é o que a gente chama de ênclise, né? Então, pega o pronome e coloco ele depois do verbo. A gente chegou a trocar ideia sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, vale a pena você dar uma olhada nos vídeos anteriores. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a colocação do pronome, antes, depois ou no meio, mas no caso a gente vai falar do pronome colocado antes do verbo, né? Quando o pronome vem antes de tudo e antes do verbo. É o caso que a gente fala da próclise. Próclise sempre é para falar do pronome que vem antes do verbo, né? Então vamos dar uma olhada quando esses casos acabam acontecendo, são casos recorrentes. Eu trago uma estrutura aqui para você. De novo, vale a pena você pausar esse vídeo, né? Não custa nada, fazer suas anotações, marcar alguma coisa. Nesse caso é um bom momento. Para que você leia a estrutura, para que você perceba o verbo, não custa nada. Legal? Quando a gente olha para esses casos de próclise, são interessantes, porque dá uma olhada. Sempre é o pronome, né, que vem antes do verbo. O que acontece para esse pronome vir antes do verbo? Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, não me convidaram para essa festa pobre. Quando eu falo não me convidaram, ó, o verbo é convidar. Quando eu coloco esse me antes do verbo, o que acontece para esse me aparecer antes do verbo? É o que a gente vai chamar de partículas de sentido negativo. Sempre que as partículas que têm uma carga negativa, um valor negativo, elas vão atrair esse pronome. Por exemplo, se eu falar não, nada, ninguém. Eu tenho verbo, se essas partículas vierem, essas partículas atraem o verbo. É o que nós chamamos de partículas atrativas. Sempre partículas com um valor, uma carga negativa. No caso do nosso exemplo, aparece não me convidaram. Não, partícula negativa. Me, esse não me está super próximo, né? Então, obrigatoriamente, deve ocorrer a próclise. Vili, o que significa isso? Ó, quando houver palavras de sentido negativo, vai ocorrer a próclise. Ou seja, o pronome vai aparecer antes do verbo. Tudo bem? Sempre antes do verbo. Quando a gente olha, por exemplo, na de baixo, né? Quando eu te vi, acabei sorrindo, né? Ó, tá próximo do quando, né? Quando te vi, acabei sorrindo. Necessariamente, galera, o quando é uma conjunção subordinativa. É uma conjunção que, se nós formos olhar as aulas anteriores também, ela denota o que a gente chama de tempo, né? Uma oração subordinada, adverbial, temporal. Legal? É assim, ó. Vamos traduzir num português mais legal? É você fala quando, né? Quando você está trazendo a ideia de tempo, né? Quando chover, quando eu sair, quando eu viajar, é ideia de tempo. Legal? Sempre a gente traz essa ideia. É até importante, né, galera? Você vai dominar. A gente está aqui nesse concurso junto, né? Nessas aulas juntos para conseguir esse concurso junto, para conseguir essa conquista tão incrível. E quando a gente olha para o final, dá uma olhada. Eu tenho os casos do advérbio também, quando não houver pausa. Eu coloco dois exemplos para a gente aprender junto. O primeiro é assim: assim se resolveram os problemas. O assim é um advérbio, né? É o cara que qualifica o verbo resolveram no caso. Quando eu coloco o assim, sem a vírgula, esse cara vai ser atraído, né? Esse pronome vai ser atraído pelo advérbio. Portanto, fica assim se resolveram os problemas. Só que quando eu coloco obrigatoriamente, né, pessoal, a vírgula, se você lembrar dos casos de ênclise, é, nunca a ênclise vai acontecer, né? Nunca a próclise vai acontecer no começo da estrutura. Pelo contrário. Vira, o que significa isso? Eu nunca vou colocar o pronome no começo, perto de marcas de pontuação ou no início de frase. Sempre eu coloco depois. Vili, traduz. Traduzo. Quando houver a vírgula, sempre o pronome vai ser jogado para depois do verbo. Legal? Quando houver a vírgula, sempre o pronome vai ser jogado para depois do verbo. E aí, quando ele vem depois, fica até mais claro. Existem outros casos para a gente avaliar, por exemplo, o caso do pronome indefinido, né? Tudo, nada, né? Ninguém. Eu cheguei a mostrar isso no slide anterior, mas é interessante a gente perceber que esse pronome indefinido marca isso.
Portanto, com pronome indefinido também ocorre a próclise. Com pronome indefinido, sempre o verbo vem antes. Sempre o pronome vem antes do verbo. Tranquilo? E quando a gente fala no pronome relativo, né? São casos de pronomes, né, pessoal? Quando eu falo assim, ó, encontrei a luz que me mostraram. Eu não posso falar assim, ó, encontrei a luz que mostraram-me. O caso de próclise, ele pede que o pronome vá próximo do mesmo pronome relativo, né? De um pronome relativo parecido. Tudo bem? Então, se acontecer o pronome relativo... Ô, Vili, mas peraí. Não lembro. O que é pronome relativo que você está falando? Pronome definido. Ó, esse vídeo é um pouco curto para a gente conversar sobre isso. Mas nos vídeos anteriores, nas classes gramaticais, a gente fala certinho de pronome. Dá uma conferida lá, que vai dar tudo certo. Tranquilo? Quando a gente fala dessa brincadeira de pensar em pronome relativo, o pronome retoma ou antecede o nome e relativo é relativo a outra estrutura linguística. Quando a gente olha, então, encontrei a luz que me mostraram, esse me mostraram, ele está próximo de um pronome relativo, né? E quando a gente fala em frases interrogativas e exclamativas, quanto me custa dizer uma verdade? Quem te disse isso? Quando geralmente há uma exclamação ou há uma interrogação, né? Eu quero exclamar algo, ou eu quero interrogar algo, aí vai acontecer isso também. Tranquilo? São os casos particulares de próclise. Tudo bem, pessoal? É recorrente, mas a gente sabe que não é tão fácil. Então, se você precisar, dá uma olhadinha nesse vídeo que com certeza você vai analisar melhor. Tudo bem? Valeu, galera. Esse foi o nosso vídeo falando sobre os casos de próclise. Obrigado.